Sabe aquela crise de ansiedade? Aquele momento intenso que parece dominar tudo? O que de fato acontece dentro do nosso corpo e do nosso cérebro nessas horas? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar na biologia por trás dessa experiência, para entender a lógica dela, porque no fundo, quando a gente entende o mecanismo, ele começa a perder o poder que tem sobre nós. Para começar, vamos pensar numa metáfora. Imagina o alarme de incêndio da sua casa. Ele existe para proteger, certo? Agora, e se ele disparasse toda vez que alguém acendesse um fósforo ou fizesse uma torrada? É mais ou menos isso que acontece com a ansiedade. É um sistema de proteção interno, só que com um gatilho, digamos, sensível demais. Então, o nosso ponto de partida é esse, um sistema de alarme que é superativo. E é crucial entender aqui, na sua essência, a ansiedade não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, é um mecanismo de sobrevivência super sofisticado, projetado ao longo de milênios para nos manter a salvo. É parte do que nos faz humanos. E olha só como essa comparação deixa tudo mais claro. De um lado temos um perigo real, um carro vindo na sua direção. O coração dispara, o corpo reage e o resultado é proteção. O sistema funcionou perfeitamente. Agora, do outro lado, o alarme falso. O gatilho é só um pensamento sobre uma reunião, mas a reação do corpo é a mesma. O coração dispara, vem a vontade de fugir, só que o resultado não é proteção, é confusão e medo. É aí que esse mecanismo incrível se vira contra a gente. Ok, a gente já entendeu que o alarme dispara em falso, mas a pergunta é, por quê? Para encontrar essa resposta, a gente precisa dar uma olhada lá dentro do cérebro, onde fica o centro de comando que, sem pensar duas vezes, aperta esse botão de emergência. Pois é, toda essa cascata de reações, essa avalanche de sensações, começa num pontinho bem específico. É uma estrutura bem pequena, mas nossa, com um poder gigantesco de comandar o resto do corpo. A amígdala. Pensa nela como o botão de pânico do cérebro. Ela é o nosso sentinela. Quando a amígdala percebe qualquer coisa que pareça uma ameaça, seja um perigo real ou algo só imaginado, ela não para analisar. Ela simplesmente aperta o botão vermelho e coloca o corpo todo em modo de emergência. E no momento em que esse botão é apertado, a reação é instantânea. O sistema nervoso simpático entra em ação e libera uma verdadeira enchente de adrenalina na corrente sanguínea. E o mais importante de entender aqui é que isso não é uma escolha. É uma resposta neurobiológica totalmente automática, programada para preparar o corpo para duas coisas: lutar pela vida ou fugir do perigo. Beleza, já sabemos qual botão foi apertado e por quem. Agora vamos fazer a autópsia da crise. Vamos sair um pouco da neurologia e ver na prática quais são os efeitos, os sintomas físicos e mentais que tomam conta de tudo quando esse alarme soa. Esse quadro aqui resume perfeitamente a experiência. Olha só a parte física: coração a mil, falta de ar, tremores, tontura. Na parte cognitiva, na mente, vem aquele medo de perder o controle, os pensamentos de que o pior vai acontecer, uma sensação estranha de irrealidade e, claro, no comportamento, uma vontade incontrolável de sair correndo dali. Nenhum desses sintomas é aleatório. Todos são uma consequência direta daquele botão de emergência ter sido acionado. Mas aqui vem o pulo do gato, a informação que pode mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Por mais horríveis que sejam, cada um desses sintomas tem um propósito. O coração acelera para bombear mais sangue para os braços e pernas, para lutar ou fugir. A respiração fica mais curta para levar mais oxigênio para os músculos. O corpo não está quebrando, ele não está falhando. Ele está, na verdade, executando um programa de sobrevivência com perfeição. E isso nos leva a uma conclusão importantíssima que precisa ficar muito clara. O que se sente durante uma crise de ansiedade é 100% real e físico. É exatamente o que está escrito aqui. Não é algo imaginado, não é drama. Esses sintomas são a prova concreta de que uma reação neuroquímica está acontecendo. O corpo está, de verdade, agindo como se estivesse numa situação de vida ou morte. A única diferença é que, nesse caso, ele está respondendo a um alarme falso. E por que é tão difícil simplesmente se acalmar? Porque o nosso sistema de emergência, quando ativado, é tão poderoso que ele simplesmente atropela o nosso sistema de calma, o sistema nervoso parasimpático. É como tentar apagar um incêndio florestal com um balde d'água. Naquele momento, o sistema de relaxamento fica totalmente sobrecarregado. Muito bem, a gente já entendeu a biologia por trás da crise. Agora vem a pergunta que não quer calar. Tá, e o que se faz com tudo isso? Como a gente sai da teoria e vai para a prática? Nesta última parte, vamos explorar justamente isso. Como é possível recalibrar esse sistema de alarme? Esse caminho para retomar as rédeas passa basicamente por estes 4 passos. O primeiro é virar uma espécie de detetive de si mesmo, identificar o que anda disparando o alarme.
O segundo é ter um kit de primeiros socorros com técnicas para acalmar o sistema nervoso quando a crise bate. O terceiro é um trabalho mental, de aprender a questionar aqueles pensamentos catastróficos que botam mais lenha na fogueira. E o quarto, que é a base de tudo, é construir uma rotina de autocuidado que ajuda a manter o sistema mais regulado no geral. No final das contas, se há uma mensagem principal para tirar daqui, é esta. O simples ato de entender o que está acontecendo no próprio corpo já é um passo gigantesco. Saber que se trata de uma reação biológica com começo, meio e fim, e não um sinal de que algo terrível está prestes a acontecer, isso por si só já tira uma força imensa da ansiedade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente desmistificou esse alarme, que a gente entendeu que ele não é um inimigo, mas sim um guarda-costas um pouco exagerado, qual seria o primeiro passo prático que alguém poderia dar para começar a entender a linguagem dele? Para, em vez de brigar contra o alarme, começar a entender o que ele está tentando comunicar?